Jovem não quer depender de ninguém. Eu não me calaria e continuaria denunciando, porque assim entendo que é o meu papel como jornalista que sou há quase 20 anos. O único jornalista preso cobrindo o 8 de janeiro. Trabalhar, crescer e prosperar. O PL sabe que um país forte começa dentro de casa. Muito boa noite para você que nos acompanha a partir de agora, aqui no meu canal do YouTube. Esse programa de estreia muito especial, esse podcast que vimos aí alinhando, estruturando para que nós pudéssemos trazer informações importantes, entrevistados especiais, discutirmos assuntos que reverberam na história política e econômica do nosso país. Hoje estreamos o podcast Arquivo Especial, trazendo exatamente todas essas discussões. Entrevistados especiais, assuntos importantes que com certeza farão a diferença na história do nosso país. E é claro, nós não poderíamos abrir o programa de forma diferente com essa estreia nesse episódio inicial, se não tivéssemos um convidado especial. Hoje, a participação muito especial do Dr. Felipe Jimenez, procurador de Estado do Mato Grosso do Sul. E hoje, na estreia do Arquivo Especial, estaremos discutindo, entre outros vários assuntos, as questões relacionadas ao 8 de janeiro, eleições 2023 e também um assunto muito importante que diz respeito a todos nós, brasileiros eleitores: a contagem pública dos votos e o escrutínio público. E o Dr. Felipe Jimenez, obviamente, é um especialista nesse assunto e com certeza vai nos trazer aqui muitas informações, muitos detalhes muito importantes em relação ao que permeia toda essa discussão. Dr. Felipe Jimenez, muito boa noite, prazer recebê-lo mais uma vez aqui nesse episódio de estreia do Arquivo Especial. Um programa que abre com chave de ouro e eu tenho absoluta certeza que toda a nossa audiência, que já tem um respeito muito grande pelo senhor, com certeza vai estar conosco até o final desse programa, porque são assuntos muito importantes, inclusive assuntos muito delicados, sobretudo no que tange a contagem pública dos votos e o escrutínio público. Então eu tenho absoluta certeza que o público está ansioso por todas as suas informações. Quero agradecer de antemão ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Vanucci. Eu estou à disposição. Eu sou um cidadão brasileiro disposto a contribuir com o meu conhecimento, com a qualificação do meu ofício, o exercício da minha cidadania, e estou aí para responder as questões e explicar a luta que nós estamos fazendo há 12 anos. Muito obrigado, doutor. Quero fazer um adendo aqui a toda a nossa audiência. Você que está conosco a partir de agora nesse episódio de estreia do podcast Arquivo Especial, você pode participar conosco ativamente, fazendo seus comentários, mandando suas perguntas, curtindo, comentando. Isso nos possibilita engajar ainda mais o nosso material. Então, a partir de agora, todas as quartas-feiras, Arquivo Especial cravado às 19 horas aqui no meu canal do YouTube. Iniciamos então a nossa conversa aqui com o Dr. Felipe Jimenez, procurador de Estado do Mato Grosso do Sul, abrindo as nossas discussões aqui a respeito do 8 de janeiro. Dr. Felipe Jimenez já me conhece, já tivemos oportunidades de estarmos em outros programas juntos, doutor. E o senhor sabe que eu sou uma vítima, né, do 8 de janeiro. Eu, como único jornalista preso em pleno exercício da minha atividade como repórter, acabei aí sentindo na pele, né, as dores do cárcere, todas essas injustiças que a gente vem, infelizmente, assistindo no país, sobretudo, doutor, e é a minha visão, né, eu acho que a minha experiência enquanto pós-graduado em Direito é muito pequena comparada à experiência do senhor como procurador. O 8 de janeiro, infelizmente, vem reverberando no país ao longo desses quase 4 anos. Nós estamos aí no final do governo Lula e assim esperamos, né, que seja de fato o final do governo Lula. E eu queria ouvir a sua opinião, doutor, para que a gente discorra um pouco sobre o 8 de janeiro e que, além de outros vários aspectos, sobretudo, na minha opinião, eu acho que o senhor pode concordar comigo, o que levou a essas pessoas a se manifestarem publicamente foi exatamente essa desconfiança
que foi gerada em relação à retirada de Lula da prisão, quando o judiciário brasileiro, sobretudo o STF, possibilitou que ele concorresse novamente a um cargo público. O senhor concorda comigo nessas colocações, doutor? Qual que é a visão do senhor a respeito desse tema inicial? A população tinha a visão do que acontecia no cenário público, nas vias públicas, e o posicionamento que mais repercutia, o posicionamento majoritário. E o resultado da eleição foi absolutamente contrário àquilo que o bom senso apontava. Nós, de fato, tivemos a eleição de um sujeito acusado de roubar dinheiro público. A acusação não foi refutada, porque o sujeito não foi absolvido. É importante entender a diferença técnica. As acusações não foram derrubadas. O que aconteceu é que no deslocamento de um foro para outro, houve a prescrição. E quando há a prescrição, a conduta não é julgada. Então, o sujeito que venceu a eleição em 2022, ele nunca foi absolvido dos crimes que foram imputados a ele. Ele se beneficiou do atraso no andamento do processo provocado pela decisão do STF, que entendeu que aquele juiz que havia julgado o processo não era competente para julgar. Apesar de que a competência, e quando a gente fala de competência jurisdicional, nós estamos falando da atribuição. Quem tem a atribuição de fazer o trabalho. O julgamento desse sujeito foi realizado em primeira instância, em segunda instância, em terceira, quer dizer, houve a confirmação da competência do juiz, mas o STF, por uma falácia, por um arranjo argumentativo, anulou todo o processo e isso provocou o reinício. Ao provocar o reinício, a ação foi alcançada pela prescrição e a acusação dos crimes não foi refutada, ela simplesmente não foi apreciada. E aí nós tivemos, em outubro de 2022, a eleição de uma pessoa que sai da cadeia por muitas acusações graves de crime, de roubo de dinheiro público, e essa pessoa é eleita, apesar do cenário. Uma pessoa eleita sem se expor publicamente, sem frequentar as ruas, sem frequentar o povo, apenas ambientes controlados. E o candidato derrotado, ele circulava livremente pelo país, pelas ruas, onde ele estivesse, ele era aclamado, juntava multidões. Então, esse resultado altamente contraditório, incongruente, ele não podia ser conferido, porque o Brasil pratica, desde 1996, uma eleição por meio de voto indireto, e muita gente tem preguiça de entender isso, mas a eleição no Brasil é por voto indireto, contrariando a cláusula constitucional do voto direto, e a apuração desses votos indiretos é uma apuração secreta, contrariando um princípio fundamental da República, da democracia, que é o princípio da publicidade, o princípio de que o povo deve ter acesso e entender os atos do administrador público. Então, o ato de identificar, atribuir e contar votos deve ser um ato compreensível para o povo. Só será público se o ato, não os seus instrumentos, mas se o ato for público. E pela falta de publicidade, porque o escrutínio de votos no Brasil, para que as pessoas entendam, o escrutínio do latim escrutare é exame. O que nós chamamos juridicamente de escrutínio é o ato de identificar o teor do voto, para quem é o seu beneficiário, atribuir esse voto e contar o voto. É o processo dessas 3 etapas. Essas 3 etapas devem ser acessíveis para o povo, deve ser um ato compreensível para o povo. E no Brasil não é. Desde 1996, há 30 anos, há 3 décadas, no Brasil se conta voto secretamente. E essa contagem secreta causa no povo a insegurança gerou a insatisfação e a crise política que se instaurou em outubro de 2022.
fora as outras condutas parciais, muito evidentes, do serviço eleitoral na condução da eleição. A falta da certeza do resultado levou a população a uma instabilidade, a uma incredulidade, e aí, muito equivocadamente e falsamente, essa resignação foi acusada de ser uma pretensão de um governo intervencionista, de um governo ditatorial, de um governo militar, mas é muito maliciosa e falsa essa imputação, porque, na verdade, a população se colocou diante da entidade fiscalizadora. Nós não podemos esquecer que as Forças Armadas, através da equipe formada pelo Comando de Guerra Cibernética do Exército, submetido ao ministro da Defesa, era uma entidade fiscalizadora oficialmente instituída para fiscalizar a eleição, investida dessa atribuição pelo próprio Serviço Eleitoral. Essa instituição, não por ser Forças Armadas, mas por ser entidade fiscalizadora, teve o povo diante das suas unidades pedindo certeza quanto ao resultado. E essa instituição estava trabalhando na fiscalização e muito tardiamente publicou um documento que eu entendo cheio de covardia, um documento com um viés pusilânime, mas que basta a leitura do documento, especialmente na página 3 do documento, que é o relatório das Forças Armadas sobre a eleição de 2022, qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento de tecnologia da informação, verá que ali, aqueles profissionais de TI altamente qualificados estão afirmando: não sabemos o que acontece com o voto na eleição no Brasil. Essa incerteza é a causa de toda a crise. E o 8 de janeiro, eu diria que foi uma catarse, uma manifestação política de resignação com o fato do destino do país ser decidido secretamente por burocratas. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui defendendo a invasão de prédio público nem a depredação de bem público. Mas aquele ato jamais teria capacidade de realizar os crimes previstos no artigo 359L e 359M do Código Penal. O primeiro trata da destituição de governo legitimamente eleito, o segundo trata de impedir o exercício dos três poderes. A ação do dia 8, embora tenha sido translocada, embora tenha sido manipulada e muito provavelmente articulada como uma operação false flag, aquelas pessoas, as acusadas, não tinham consigo instrumentos, meios de ação, nem atitudes capazes de impedir o governo eleito ou de impedir o exercício dos poderes. Eram tão incapacitadas disso que foram todas presas. Inclusive eu, né, doutor? Inclusive eu. Pois é. O processo do 8 de janeiro, ele é cheio de vícios e nulidades que precisam ser entendidas. Mas a compreensão desses vícios depende de uma atitude mais humilde de senadores e deputados, no sentido de se debruçar sobre o problema jurídico. Eu ando há 12 anos no Congresso Nacional e eu percebo muita soberba de deputados e senadores que não têm formação jurídica. Alguns até têm um diploma, um pedaço de papel, que afirma que fizeram um curso de direito. Mas, ao conversar com eles, a gente percebe uma precariedade tremenda no intelecto. E aí, é conhecido o versículo bíblico do rei Salomão, lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a queda. E o filósofo Bertrand Russell tem uma frase célebre onde ele afirma: o estúpido tem certeza, o estudioso tem dúvida. E nós encontramos em Brasília muitos parlamentares que não têm dúvida de nada, eles têm certeza do que pensam, e a maioria acha que sabe qual é o problema do serviço eleitoral brasileiro nesses 30 anos de dúvida. E com relação à prisão do dia 8, também a maioria não consegue articular argumentos lógicos, numa estrutura dialética coerente,
a respeito das barbaridades, das nulidades do processo do dia 8. O melhor projeto de lei que tratou desse assunto foi o PL 5793-23, do deputado Ramagem, escrito por alguém, e hoje eu tenho certeza que não foi nem o próprio deputado que escreveu, porque ele não tem competência para explicar o projeto, pelo que eu percebi. Eu nunca vi uma manifestação pública do deputado Ramagem com domínio técnico dos argumentos que estão nos 4 primeiros artigos do PL 5793-23, que era o melhor e o único projeto para tratar do assunto das vítimas do dia 8, dos sequestrados do Estado, das vítimas de tortura do dia 8. Infelizmente, alguém, por má fé ou por ignorância, levantou a pauta da anistia, uma proposta absolutamente equivocada, que só podia resultar nesse projeto horroroso da dosimetria, porque, afinal de contas, quem pede anistia reconhece o crime. E quem reconhece o crime há de entender-se beneficiado pela redução da pena. Acontece que as pessoas do dia 8, na sua maioria absoluta, não cometeram crime nenhum. Há apenas aqueles que danificaram bem público, caso haja prova da conduta, seriam punidos por esse vandalismo, pelo crime de dano. O resto, as tipificações, especialmente dos artigos 359L e 359M, não estão configuradas, e o PL 5793 deixaria isso claro. Mas eu vejo em Brasília uma pressa constante de se fazer marketing, apenas jogar para a galera. Não há uma dedicação séria, madura, responsável a respeito dos problemas e a respeito das causas. Nós vivemos tratando dos efeitos da superfície. Precisamos ter a humildade de olhar para as causas. Essas colocações que o senhor fez, no meu entendimento, são muito importantes, mas eu quero provocar o senhor em relação a uma observação que o senhor fez antes de eu pedir a palavra. Nós falamos sobre a questão do 8 de janeiro, o senhor destacou as questões aí relacionadas à anistia e à dosimetria. E aí eu vou provocar o senhor, até acredito que a nossa audiência também tem interesse de saber sobre essa questão, porque apesar de o senhor, como um jurista, saber que, né, não se pede anistia quando não há cometimento de crime, não se briga por dosimetria pelo mesmo motivo. Mas o que muito se discute, eu participei de 8 comissões, sendo o único preso político ouvido em 8 comissões do parlamento que apuram aí tortura e violação de direitos humanos, o que a gente percebe muito nitidamente nos bastidores, apesar do ponto de vista jurídico, nós sabermos, né, que de fato não existe sustentação jurídica para se manter essas acusações, o que eu vejo é um clamor muito grande por parte de familiares. E a gente entender a dor daquela mãe que está com teu filho ali há 3 anos, 4 anos preso, e que não tem esse entendimento jurídico, mas que, claro, como mãe, como pai, vê ali, em função desse estado de exceção que o Brasil vive, que não há justiça mais no país, eu acho que o desespero desses parentes acabam tomando conta, justamente por eles não terem o entendimento correto do que preconiza a lei, o que preconiza a justiça, e aí as pessoas acabam, de fato, sendo tomadas pela emoção. Qual que é a avaliação do senhor em relação a isso? O senhor acredita que mesmo sendo, nós não tendo aí a possibilidade de termos um amparo jurídico em função do estado de exceção que o Brasil vive atualmente, qual é a mensagem, o recado que o senhor daria para esse pai, para essa mãe, que tem lá o seu filho preso e que vê na anistia e na dosimetria algo que possa trazer o seu filho de volta? Ainda assim, né, sendo aí digamos aí uma luta, digamos, sem nenhum embasamento jurídico. É perfeitamente compreensível a dor e o sofrimento. Eu tenho amigos próximos. Eu vi um pai de família, um homem bom, honesto,
sofrendo muito, chorando, porque teria que ficar longe das filhas que ele ama, e eu tenho filhas, eu amo muito minhas filhas, e imagino a dor que esse meu amigo passou, e tantos outros. Então, eu sou absolutamente sensível a essa dor, compreendo ela. E é compreensível que pessoas sofrendo a agonia da dor, elas estejam desesperadas por qualquer caminho. Mas os parlamentares, no exercício do mandato, que honestamente estivessem desejando resolver esse problema, não teriam que ser conduzidos pelo desespero. Eu não sei se você já foi pescar alguma vez e teve um anzol perfurando a tua mão. Ou então você está lá com uma criança, seu filho, no barranco do rio, e ele deixa que um anzol entre na pele dele. Eu estou dando aqui um exemplo. A criança está sentindo a dor, a pessoa está sentindo a dor, e o desespero dela é remover o anzol. E você sabe que se você puxar o anzol, ele rasga a pele da pessoa. Sim. Então você tem que fazer uma operação mais lenta, mais cuidadosa, com algum sofrimento, mas que é a única operação razoável, que é terminar a volta do anzol, perfurando a carne, de modo que você, cortando uma das pontas, né, você consiga fazer o anzol girar pela carne sem rasgar a carne, porque se você puxar o anzol com a fisga, ele vai rasgar a carne. Então, há soluções rápidas na vida para problemas que dão resultados muito piores. Se você está, por exemplo, num apartamento em chamas, a vontade que você tem é sair correndo em direção à primeira porta que tiver. Quando, na verdade, por causa da fumaça, que é o que mais mata no incêndio, você deve se abaixar e sair rastejando, de preferência, procurando a indicação da saída de emergência. Então, há situações na vida que nós só achamos a solução correta agindo com controle. E os parlamentares não tinham motivo para agir com desespero. Veja, há um julgamento cheio de falácia, cheio de fraudes argumentativas, o maior absurdo, o maior teatro, um teatro de pura farsa, que deveria ser denunciado ao mundo e à população nas suas farsas, nas suas fraudes argumentativas. Porque, veja, digamos que seja aprovada a anistia. Em tese, quem cometeu o crime não deve ser indenizado pelo crime cometido. Tudo bem, o Poder Legislativo pode, eventualmente, implementar uma anistia e prever a indenização. Só que isso é só uma hipótese. Tecnicamente, quem cometeu o crime não pode ser indenizado pelo crime que cometeu. E a anistia significa exatamente o perdão para quem de fato cometeu o crime. Mesmo que essas acusações sejam falsas, né, doutor? Ora, se você admite, porque quando você aceita a anistia, você está confessando o cometimento do crime. E uma das provas no processo é a confissão. Então, há um pressuposto lógico, uma presunção lógica do cometimento do crime. Há várias falhas processuais que deveriam ser enfrentadas, denunciadas tecnicamente nos microfones do Senado e da Câmara, no púlpito, mas nós não tivemos ninguém ali, pelo menos eu não vi, com competência para articular, verbalizar dialeticamente esses absurdos. Eu acho que nós deveríamos, se houver tempo, passar rapidamente pelo texto do PL 5793, do deputado Ramagem, para entender as consequências daquele projeto. Ele prevê, no artigo 5º, também anistia, mas bastaria, para o proveito prático da liberdade dos presos, bastaria que os artigos 1º, 2º, 3º e 4º fossem aprovados, porque, em sendo aprovados, a conduta dita criminal, essa conduta, ela perde a característica.
Quando alguém é punido criminalmente, ele só é punido quando a conduta dele se encaixa no desenho feito pela lei, que é o que nós chamamos de tipo penal. Você, não sei qual a sua idade, mas você deve conhecer uma máquina de escrever. Sim. E cada letra na máquina de escrever está gravada, esculpida na ponta de uma haste de metal. Então, imagine a letra A, ela está desenhada lá. E nós chamamos aquele desenho de tipo. É um desenho da letra A. O tipo penal é um desenho da conduta. E ninguém pode ser condenado, em lugar nenhum do mundo, se a conduta dele não se enquadra no desenho previsto na lei. E o que o STF fez? Um monte de fraudes argumentativas para encaixar condutas naquilo que a lei não previa. Se a gente tiver tempo, nós podemos passar rapidamente pelo texto do PL 5793, para entender o que deveria ser de fato atacado. Mas eu vejo no Congresso Nacional muita preguiça de agir com o intelecto, muita pressa de trabalhar com slogans. Slogans. É como se a vida do parlamentar fosse apenas campanha eleitoral o tempo todo. O sujeito ganha a eleição e ele passa 4 anos ou 8 anos fazendo campanha eleitoral. Doutor, mas jogando com a galera. O que fazer neste momento, quando a gente tem um judiciário que atua politicamente e que os próprios parlamentares, apesar de a gente entender que muitos dos parlamentares ali não apresentam e não atuam com a representatividade que a população espera, o que fazer quando nós temos a instância máxima da justiça brasileira atuando politicamente e quando eventualmente algum parlamentar se pronuncia, ele passa a ser perseguido? Qual a opinião do senhor em relação? Qual a melhor atuação? O que fazer neste momento quando o Brasil vive esse estado de exceção? Bom, primeiro, quem tem o mandato deve exercer o mandato, ou renuncia o mandato. Quem tem o mandato deve exercer o mandato. Eu vejo muitos acovardados dizendo que se exercerem um mandato serão perseguidos. Então, renuncie o mandato. Você não pode estar pilotando um Boeing com 300 pessoas ali à mercê do seu comando e você dizer que não vai pilotar o Boeing porque você tem medo de retaliações. Então, se você está no mandato, você deve exercer o mandato. Agora, como? Com intelecto. Porque é evidente que se o sujeito sair por aí dizendo bobagens, ele vai colher as consequências dessas bobagens. Se ele sair por aí fazendo bobagens, ele vai colher as consequências dessas ações estúpidas. Talvez não seja esse caminho, doutor. O senhor acabou de nos informar aqui, afirmar que o parlamento por si só, ele tem um despreparo, né? Juridicamente, o cara não sabe o que falar, por isso ele não sobe à tribuna. O senhor não acredita que seja exatamente o motivo desses parlamentares se acovardarem diante desse cenário? Eu penso que é exatamente isso. Porque, veja, se você está diante de um poder judiciário mentiroso, que frauda argumentos, que é desonesto intelectualmente, e você não tem força bruta para tirar o cara da cadeira, se você não tem poder para tirar o sujeito, o mentiroso, da sua cadeira, você deve enfrentar a mentira, porque a ferramenta do sujeito que está sentado ali na cadeira é a mentira. Você deve ter a competência de deixar a mentira nua em praça pública. Você precisa ter essa competência. E não é fazendo bravata, não é fazendo fofoca, não é fazendo piadinhas. Acusações infundadas. Acusações infundadas. Quando você faz uma acusação infundada, você inverte a sua posição no tabuleiro, você se coloca como alvo. Então, é preciso ter domínio técnico para enfrentar as mentiras de um órgão que atua no ambiente jurídico. As falácias jurídicas têm que ser enfrentadas. E você não enfrenta uma falácia jurídica com conversa mole, com conversa fiada, com papo de garapa, pastel, futebol. Isso não resolve. Você está diante de uma guerra dialética onde os seus adversários nesse campo dialético são 11 juízes da última instância.
E essas pessoas têm competência de construir mentiras, fraudes argumentativas, falácias jurídicas. Você precisa ter a competência de desmontar essas falácias. E o senhor não acredita que é justamente, doutor, o fato de a própria instância máxima do nosso país entender o despreparo desses parlamentares? O senhor não acredita que exatamente é neste ponto que nós precisamos bater? Ora, se nós temos 11 ministros, né, que têm domínio aí sobre questões jurídicas, e eles sabem que grande parte do parlamento brasileiro é analfabeto juridicamente, o senhor não acredita que exista exatamente o ataque por esta via? Eu acho que é exatamente isso. O problema é que a população escolhe candidatos por simpatia. Eu, por exemplo, acho um completo absurdo você ter no Senado da República um sujeito que está lá porque sabe jogar bola. O que o cidadão Romário está fazendo no Senado da República? Absolutamente nada. Concordo plenamente com o senhor. Que nada, porque não tem competência nenhuma para fazer lei. Veja, o atributo, a função, o mistério de um deputado, de um senador é fazer lei, e lei é objeto da ciência do direito. Eu não sei jogar bola. Eu jamais poderia estar num time de futebol. Eu jamais poderia estar na seleção brasileira. E é interessante que, para compor a seleção brasileira, a população leva a sério. Ninguém aceitaria que o Felipe Gimenez fosse convocado para a seleção brasileira. Mas esse mesmo povo convoca um sujeito que só entende de bola de futebol para fazer lei. Fingir que faz lei, né, doutor? Para fingir, né? Veja, na prática faz, porque vota. O Romário, apesar de não entender absolutamente nada do que ele está fazendo lá, ele tem voto, e ele vota, então ele faz lei. Ele faz lei. É como se você colocasse uma criança de 5 anos para cozinhar. Exatamente. Você dá a ele o fogão, o fogo, o gás, a panela e põe ela na cozinha para cozinhar. Ela vai fazer alguma coisa, talvez ela ponha um incêndio na casa, mas ela está lá, ela vai fazer. O sujeito tem mandato, e como ele, há muitos outros. Essa colocação... Por exemplo, o conhecido como Tiririca. É um excelente profissional do humor. Eu já ri muito dele. É um excelente profissional do humor, mas é absolutamente desqualificado para estar num congresso, numa casa legislativa. E assim é a maioria. Eu acredito, doutor, que grande parte da população brasileira compactua do seu entendimento, e até fica aqui como ressalva que agora, nos próximos meses, em outubro, nós teremos aí eleições, e é uma grande oportunidade. E eu arrisco a dizer, doutor Felipe, que é uma oportunidade única que nós, enquanto população, temos para renovarmos o parlamento, escolhermos parlamentares que de fato tenham representatividade e, sobretudo, competência para ocupar aquelas cadeiras. Então eu pego aqui uma carona na fala do doutor Felipe Gimenez. Nós estamos aqui ouvindo um procurador de Estado, um jurista que sabe exatamente o que está falando. Então, a população brasileira ainda padece de escolhas muito superficiais. Eu ouvia, inclusive, doutor, eu acredito que o senhor ter visto esse vídeo, agora, a questão de um mês atrás, quando o pseudo-cantor, o tal Caneta Azul, né, não sabia discorrer absolutamente nada sobre política quando foi ali inquirido por um dos entrevistadores, se eu não me engano, o Ceará, que fazia o Pânico. E é inadmissível, é um absurdo nós, infelizmente, temos que assistirmos a esse tipo de declaração abjeta quando o Brasil está imerso a problemas seríssimos em vários aspectos, sejam sociais, sejam culturais, sejam econômicos, sejam de infraestrutura, enfim. Eu acho que a sua fala, doutor, é extremamente importante nesse sentido, de alertarmos a população brasileira sobre a responsabilidade que temos nas próximas eleições. Infelizmente, eu vejo um circo na própria estrutura dos partidos, porque, no fim,
Os nomes que são colocados à disposição da população são escolhidos pelo grande esquema dos caciques. E a impressão que eu tenho é que, propositadamente, os caciques escolhem pessoas desqualificadas, porque o sujeito desorientado, ele servirá muito bem como uma espécie de boneco de ventríloco, como um fantoche. O sujeito que não tem nada na cabeça, ele vai fazer o que o cacique manda, e ele servirá como instrumento de um sistema que opera nas sombras. A própria construção da nominata dos partidos, ela já restringe as possibilidades de escolha da população. Eu dou como exemplo a minha própria pessoa. Eu não encontro espaço nos partidos políticos para, eventualmente, figurar numa disputa de vaga de mandato. Porque o senhor incomoda. Porque eu não sou um sujeito guiável pelos outros, eu não sou liderado, eu ajo por conta própria, eu tenho esclarecimento para agir por conta própria. Então, eu não sirvo para esse circo, eles não me admitem. Até houve um partido que me aceitou, mas sob a condição de não me dar apoio nenhum. E na prática significa nada, né? A campanha eleitoral exige recurso, e é muito difícil alguém fazer uma campanha eleitoral sem recurso, porque a maioria da população, a massa onde está o voto, depende do pão e circo. Sim. A gente sabe que a campanha eleitoral é pão e circo, e se você não tiver dinheiro para fazer o pão e circo, você não terá pessoas que te conheçam para votar em você, porque gostaram da feijoada que você fez, ou porque gostaram do churrasco, ou porque acharam você simpático, porque você toca uma boa música, ou conta uma boa piada. Esses são os critérios. A nossa população está num nível cultural tão reduzido que o critério de análise é muito baixo. Então, é um círculo vicioso, e a política é esse pântano onde nós vamos trocando de animais, e um sistema por baixo dos panos, um sistema obscuro, nos mantém escravizados. O retrato dessa escolha ruim da solução para os presos do dia 8 é consequência desse staff, dessa equipe que é colocada no parlamento. Doutor, eu queria voltar num assunto anterior, quando nós falávamos sobre a eleição, né, do atual governo. E, obviamente, o senhor discorria sobre a questão da não absolvição. Eu, como jornalista, acompanhei todo esse processo e até hoje eu não tive acesso a nenhum documento oficial da Justiça que apresente algo fático, real, sólido, né, nas mãos de todos nós jornalistas, que apresente lá que Lula fora absolvido. Como jurista, como o senhor colocaria para a nossa audiência hoje a possibilidade de se ter acesso a um documento como esse? De que forma a população pode ter certeza, aí eu falo documentalmente, para que tudo isso seja de fato desmistificado, porque a imprensa trabalha, né, no sentido contrário, né, de desinformar, infelizmente, grande parte da imprensa. E aí eu faço aqui algumas ressalvas em relação à TV Globo, à Record, à Rede TV, CBN, Rádio Globo, Rede TV, enfim, veículos grandes que eu passei no estado de São Paulo e que se negam a mostrar a verdade. Como ter acesso a esse documento? De que forma provar para a população, de forma documental, que de fato Lula não foi absolvido de todos os crimes que ele foi acusado? Com relação ao processo do Lula, eu penso que não precisa nem olhar o processo, basta entender o que é uma prescrição penal. E, novamente, tudo exige uma certa humildade de reconhecer que não sabe, reconhecer que precisa estudar, que precisa entender. Lula não foi absolvido. A pessoa precisa, antes de dizer que Lula foi absolvido, entender o que é prescrição penal. Na prescrição, o seu crime não é examinado, portanto, as provas apontadas contra ele, confirmadas em primeira, segunda e terceira instância,
elas não foram refutadas. Então, não precisa nem olhar o processo, no caso do Lula. Sim. Com relação às pessoas do 8 de janeiro, as pessoas condenadas, no final elas tiveram acesso. É uma pilha de papéis inúteis, não há prova da conduta da maioria desses cidadãos. É por isso que eu estou insistindo com você, da gente passar pelo PL 5793 para entender rapidamente os pontos cruciais, especialmente a questão do nexo de causalidade. Vamos a ele, então, professor. Vamos a ele. Vínculo de causa e efeito. Não há vínculo de causa e efeito que ligue as pessoas ao tipo penal apontado. O STF usou um truque, uma fraude argumentativa, uma operação desonesta intelectualmente, chamada teoria do crime de multidão, crime multitudinal, crime de multidão. É preciso entender o que é essa coisa de crime de multidão e por que está errada a aplicação feita pelo STF. Vamos ao PL, então, doutor. Vamos a esse PL. Eu vou tentar ser breve, eu sei que a gente tem um tempo restrito. Vou tentar ler rapidamente aqui esse projeto que foi ignorado pela direita. Nem o seu autor apareceu na imprensa defendendo o projeto. Ele foi arrastado pelo tsunami da ignorância, da onda de marketing, porque os políticos queriam fazer política, né? Jogar para a galera, inventaram esse bordão da anistia, e aí se criou uma onda de propaganda e o único projeto que prestava foi ignorado. Bom, esse projeto tem 5 artigos, na verdade 6, mas o último é irrelevante, 5 artigos. No 5º artigo, ele propõe anistia. Eu acho que nem precisaria. Vamos ler os 4 primeiros artigos. Quem quiser ler o projeto, basta digitar no Google, Projeto de Lei 5793/2023, inteiro teor. Você vai cair num link da Câmara onde você pode ler o documento. Eu vou ler rapidamente. O artigo 1º diz que seria colocado no Código Penal, no artigo 359L, que é o que mais pesou na condenação da maioria das pessoas, o seguinte texto: tentar com emprego de violência contra a pessoa, ser humano ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo o exercício dos poderes. E no artigo 2º ele coloca, no artigo 359-M do Código Penal, tentar depor por meio de violência contra a pessoa, ser humano, ou grave ameaça, governo legitimamente constituído. Qual que é a grande diferença aqui nesse texto? Essa expressão, contra a pessoa. Qualquer imbecil, qualquer idiota, sabe que no direito penal violência é violência contra ser humano. Não se pratica violência contra cadeira, janela, porta, mesa. Parede, né, doutor? Parede. Violência no direito penal é violência contra ser humano. E o que os ministros do STF, juízes de última instância, fizeram? Eles consideraram como violência quebrar janela, cadeira, porta, cadeira, rasgar a cortina. Então, se o juiz é desonesto intelectualmente, a lei tem que dizer que a grama é verde, porque o texto original fala em violência. Os juízes desonestos entenderam que violência era qualquer ação de força bruta, não necessariamente contra ser humano. Então, o projeto de lei está dizendo aqui, violência é apenas violência contra ser humano. Se você não consegue demonstrar que a pessoa agiu com violência contra ser humano, então, a conduta da pessoa não se enquadra nessa moldura. Consequentemente, todos que foram condenados pelo artigo 359L e 359M teriam que ser colocados em liberdade imediatamente, porque não há o enquadramento. Existe uma premissa no direito penal que a lei que favorece o apenado, ela retrocede, ela beneficia. Então, se eu cometi um crime e vem uma lei
e descriminaliza essa conduta, eu sou colocado em liberdade imediatamente, porque não é mais crime aquela conduta. Vamos adiante. O artigo 3º mexe no texto do artigo 359-T. O artigo 359-T, na sua cabeça, no seu caput, diz que a crítica ao governo, às instituições, às políticas públicas não é crime, é liberdade de expressão. Bastaria esse artigo para que um juiz honesto reconhecesse a manifestação como um ato político e não criminoso. Mas aí o que o projeto de lei propõe? Nos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, e 6º e 7º, 7 parágrafos, abordam aspectos cruciais das imputações que foram feitas. E esses aspectos técnicos, que são cruciais, deveriam ter sido defendidos repetidamente na mídia, nas entrevistas, no microfone do púlpito do Senado, da Câmara, mas eu não vi ninguém fazendo isso. O parágrafo 1º diz o seguinte: em observância ao artigo 5º, 4º, a interpretação dos dispositivos do Código Penal desse título devem preservar a garantia da liberdade de expressão. Ou seja, tudo deve ser interpretado favorecendo a liberdade de expressão. Parágrafo 2º. A condenação pelos crimes desse título, quando eu falo título, o Código Penal é dividido em partes, setores. Esses condenados do dia 8 estão ali, num determinado título. Então, nesse título, a aplicação das condenações, o julgamento, deve preservar a liberdade de expressão, privilegiar a liberdade de expressão. Na dúvida, a conduta é de liberdade de expressão. Parágrafo 2º. A condenação não admite a figura do crime multitudinário. Prestem atenção. Não se admite a figura do crime multitudinário, tampouco qualquer teoria fundada na desindividualização ou generalidade da conduta. Como pressuposto para a condenação, é necessária a individualização concreta do ato praticado por cada autor. Esse ponto aqui é crucial. O que é o crime de multidão ou multitudinário? Imagine uma briga de torcida, um torcedor do time adversário é colhido por um grupo de 20 pessoas do outro time. Começa uma confusão, ele toma um tapa, uma rasteira, um chute, um soco, e aí ele vai tentando fugir do ataque até que ele cai num beco sem saída. No meio daquela confusão, tem um cara que jogou um saquinho de pipocas nele. Mas teve o cara que deu o chute, teve o cara que deu o soco, teve o cara que deu a rasteira, e quando ele chegou num canto, teve um sujeito que deu uma paulada na cabeça dele, um trauma craniano, e ele morreu. Lá na mesa da autópsia, a causa da morte será esse trauma do crânio. E não chute, e não xingamento, e não tapa. Deixa eu esclarecer isso. Existe a figura do crime de multidão. Na figura do crime de multidão, os agentes que participam, contribuem para o resultado, eles são condenados pela pior hipótese da conduta. Quem que eu vou excluir dessa cena? Eu tenho o filme, eu estou olhando o filme, eu estou vendo o que cada um fez. Eu estou vendo que no meio dessa confusão tinha um sujeito que estava passando lá e não fez nada, mas ele estava na multidão. Sim. Eu tenho um sujeito que estava lá, empolgado, jogou um saquinho de pipocas na vítima. O que eu tenho que analisar? A ação desses indivíduos teve eficácia para levar ao resultado final? Ele utilizou algum instrumento ou alguma conduta que conduz para o resultado final? O sujeito que chutou, que deu o soco, que causou medo, que fez a vítima se deslocar para o beco sem saída, ele contribuiu para que a pessoa fosse encurralada. Então, ainda que ele não tenha desferido o golpe mortal, ele fez com que a pessoa fosse até o ponto do golpe mortal. O sujeito que jogou o saquinho de pipoca, não. O sujeito que estava lá perdido no meio da confusão, também não. Então, quem será alcançado pela condenação mais grave?
quem contribuiu para a cena, quem agiu em consonância de vontade para o resultado pior. A Débora do batom, ao passar batom numa estátua, a ação dela tem alguma eficácia para que seja destituído o governo ou para impedir o exercício de algum dos três poderes? Nenhuma, doutor. E eu faço um adendo, se o senhor me permite. A minha conduta enquanto repórter, trabalhando na cobertura das manifestações, eu contribuí. Eficácia na sua ação, nem nos seus instrumentos. Por exemplo, se você estivesse lá com uma máquina fotográfica, filmadora, o instrumento e a ação não têm nexo lógico com o pior resultado. É exatamente Você não consegue destituir um governo ou impedir o exercício dos poderes públicos com uma máquina fotográfica ou com uma filmadora. Então, você não se encaixa na teoria do crime de multidão. Veja, mesmo a teoria do crime de multidão, ela exige que a conduta seja individualizada. Individualização concreta da conduta. Eu preciso ter uma conduta individualizada que contribua para o pior resultado. O que o crime de multidão faz é estender a pior pena. A teoria do crime de multidão, ela não ignora a conduta individual. A Constituição prevê que a condenação criminal exige a individualização da conduta e da pena. É uma fraude o que o STF fez em termos argumentativos. E continua fazendo, doutor. E continua fazendo, porque eu quero, por favor, que o senhor me corrija se a minha colocação estiver equivocada, porque eu acredito que, além de todas essas colocações que o senhor fez, existe algo, talvez até anterior a isso, que é justamente a competência do STF em chamar para si todos esses processos, porque essas pessoas não gozam de prerrogativa de foro. Além do que... Esse é um outro problema que nós vamos enfrentar. Ainda tem aqui 4 parágrafos, nós vamos enfrentar. Sim. É importante não subestimar nenhum dos detalhes. Aqui nós passamos pelo detalhe do nexo de causalidade. O que nós temos que colher daqui? A teoria do crime de multidão, do crime multitudinário, não suprime a individualização da pena. Nunca supriu a individualização da pena. A teoria do crime de multidão que existe no direito penal, ela existe para estender o pior efeito àquele que tem uma conduta individualizada contribuindo para o resultado. A teoria do crime de multidão não existe para ignorar a individualização da conduta. Vamos ao parágrafo 3º. Vamos lá, doutor. Nós estamos já quase chegando ao final. Temos aproximadamente mais uns 5 minutos. Vamos lá, detalhar mais esses outros artigos. Rapidamente, o emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça deve ser interpretado no sentido de exigir a utilização de meio eficaz para consumar o tipo penal. Isso já está explicado, é o parágrafo 3º. Vamos para o parágrafo 4º. O apoio financeiro para manifestações políticas não pode ser enquadrado por si, apenas pelo fato de ser um apoio financeiro, como financiamento de ato contrário à ordem jurídica. Ainda que o beneficiário haja com abuso de direito. Ou seja, eu pago para você fazer uma manifestação política num espaço público, numa praça pública, e você pega o dinheiro, vai lá, compra uma faca e mata uma pessoa. Eu não tenho nada a ver com isso. Parágrafo 5º. A responsabilização penal de pessoas físicas ou jurídicas que apoiam um movimento político, para ser responsabilizado, é exigida a demonstração inequívoca de dolo direto. Ou seja, eu te dei dinheiro para você comprar a faca e matar alguém. Se eu não estava deliberadamente fazendo isso, desejando isso, eu não posso ser condenado, ainda que você tenha cometido crime com o dinheiro que eu te dei. Inciso 2. Nexo causal entre o auxílio e a conduta antijurídica. É preciso que o auxílio que eu te dei tenha sido instrumento útil necessário na prática do crime.
Então, eu tenho que desejar a prática do crime de forma explícita e a minha ajuda deve contribuir para o resultado criminoso. Parágrafo 6º. É abuso de autoridade iniciar uma persecução penal, uma investigação ou oferecer denúncia de forma diversa da conduta delineada na lei, fora da tipificação penal. Parágrafo 7º. Sempre é cabível habeas corpus para garantir a liberdade de pessoa presa, inclusive para questionar ato de membros do STF. Pronto. Artigo 4º. O parágrafo 3º do artigo 79 do Código Penal, de processo penal, e aqui nós vamos chegar no ponto que você falou. Em caso de conexão, que é quando dois processos são juntados, por razão da semelhança, ou continência, quando um processo contém o caso que está no outro, e que envolva a prerrogativa de foro, o inquérito, a persecução penal e o julgamento atraído pela conexão, pela continência, devem correr concomitantemente, ao mesmo tempo do julgamento da autoridade, ou depois do julgamento da autoridade. Você não pode alegar conexão por foro privilegiado de uma autoridade e não julgar a autoridade e a pessoa não saber quem é a autoridade e sofrer julgamento na última instância a pretexto de conexão de uma acusação contra uma autoridade que você não sabe quem é. Essa é a lógica do direito processual. Parágrafo 4º. O critério da conexão e da continência deve ter marcha mais célere para o beneficiário da prerrogativa de função. Então, vamos condenar primeiro a autoridade que tem prerrogativa de foro. Parágrafo 5º. Cessado o exercício da função de quem tem a prerrogativa de foro, o processo desce para a instância devida por primeiro grau. Parágrafo 5º. Artigo 5º. Aí, aqui no artigo 5º, ele propõe a anistia, que é essa valela. Mas perceba que esses detalhes técnicos, se eles fossem explicados, ensinados para a população, se a população aprendesse a falar sobre isso, se o deputado de direita, se o senador de direita fosse no microfone da Câmara, nas centenas e milhares de entrevistas que deram, falar a respeito da fraude argumentativa do processo, nós criaríamos um ambiente cultural diferente, ao invés de ficar gritando como malucos, anistia, sem saber o que é anistia, sem saber o porquê, sem saber os fundamentos. Mas eu sei por quê. Eu sei por quê, doutor. Falo como vítima, falo como jornalista que acompanho todos os casos do 8 de janeiro, desde o início, desde que fui solto, né? Mais uma vez ressaltando aqui que, assim como eu, milhares de pessoas no Brasil foram presas ilegalmente. E digo exatamente, faço um adendo muito importante em relação à sua fala. Todos nós, presos políticos, fomos e continuamos sendo usados como moeda de troca no parlamento, para que parlamentares que estão buscando uma reeleição, para que políticos, para todos aqueles que estão diretamente envolvidos em todas essas questões, nos utilizem como moeda de troca, como capital político, para dizer que trabalham na defesa de todos esses presos políticos. E é importante ressaltar aqui também, doutor, que eu que acompanho diariamente a situação de todas essas pessoas que tiveram as suas vidas destruídas, que pais foram separados de filhos, que casamentos foram interrompidos, que essas pessoas perderam seus bens, perderam seus negócios. Hoje nós temos cerca de 400 colegas exilados na Argentina, outros tantos espalhados pelo mundo, pelo Peru, pelo Chile, pelo México, Estados Unidos, fugindo dessas condenações absurdas. Eu tenho absoluta certeza, doutor, que nós precisaríamos aqui de 5, 10 horas para discorrermos sobre todos esses temas, porque o senhor, sem falsa modéstia, o senhor nos enriquece muito com o seu conhecimento. E é importante que a nossa audiência entenda, que os parlamentares entendam, que nós temos aqui um procurador de Estado que precisa ser ouvido, que precisa ter espaço na imprensa, que precisa ter espaço no parlamento,
para que ele de fato apresente tudo isso. E se você não sabe discutir sobre todas essas questões, que você tenha a humildade de reconhecer que você é incompetente, mas que temos aqui um professor para nos dar aula, para que o parlamento de fato se prepare de forma objetiva e de forma conclusiva, para que os parlamentares de fato apresentem todas essas colocações com propriedade, com inteligência, com maestria, e essa informação de fato chegue àqueles que nos acompanham, que é principalmente e sobretudo a população brasileira. Dr. Felipe Jimenez, nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos lá no Guerra da Informação na última vez que nós nos vimos, né? Pelas lentes lá do Guerra, e eu assumi um compromisso com o senhor de me debruçar muito mais nesse tema. Eu sou aqui apenas um aprendiz de tudo isso que o senhor discorre de forma muito, muito importante para todos nós. E eu quero aqui, mais uma vez, assumir o compromisso publicamente de me debruçar mais sobre esse tema, de aprender a cada dia com o senhor, para que talvez eu, como pré-candidato a deputado federal pelo PL São Paulo, representando esses preços políticos, possa ser, quem sabe no futuro próximo, a partir do próximo ano, uma voz que reverbere toda a sua fala, que eu de alguma maneira possa contribuir para que toda a sua expertise seja reverberada no parlamento. Assim eu espero e estou disposto de fato a aprender muito com o senhor. O nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero aqui imensamente agradecer ao senhor pela sua excelente contribuição, sempre será muito bem-vindo. Nós vamos marcar outros programas. Eu, inclusive, estou acertando com a minha equipe de campanha a respeito de eventos e palestras. Eu sei que até em função da própria distância, o senhor está no Mato Grosso do Sul, não é possível o senhor estar presencialmente, mas a sua participação online eu acho que vai nos enriquecer muito e pode ter certeza que eu vou procurá-lo novamente. A nossa audiência, eu tenho absoluta certeza que está imensamente agradecida e ficaria aqui ouvindo o senhor por 2, 3 horas, sem dúvida nenhuma. Então eu queria aqui, mais uma vez, agradecer muito, muito, muito todo o seu conhecimento e todas as colocações que o senhor fez conosco aqui nessa estreia majestosa. A sua participação é sempre muito importante. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço, eu quero, como minha manifestação final, pedir à população que leia o projeto de lei 943/2022, onde nós propomos escrutínio público de voto e escrutínio público, contagem pública só é possível com voto existindo fisicamente, e a existência física do voto, seja papel, pedra ou madeira, ela é necessária para que o cidadão domine diretamente o voto. Se não há domínio direto, sem intermediário, então o voto é indireto. E nós fazemos eleição no Brasil com voto indireto há 30 anos, e por consequência do voto ser indireto, sem domínio direto, nós temos, então, uma apuração secreta, que contraria, primeiro, a cláusula pétrea do voto direto, e, em segundo lugar, o princípio fundamental da publicidade, que significa que o povo tem o direito de ver a apuração dos votos. Infelizmente, nem a equipe do Comando de Guerra Cibernética do Exército foi capaz de dizer o que acontece com seu voto. Então, nós vamos para mais uma eleição em outubro, onde o cidadão brasileiro, que deveria ser soberano sobre o processo eleitoral, vai apertar pedaços de plástico numa máquina e esperar, por fé, que o resultado seja aquilo que ele deseja, quando, de fato, a eleição no Brasil é produto de um software. A minha crítica aqui não diz respeito à fraude, porque não há prova de fraude e jamais haverá prova de fraude, portanto, eu não discuto esse tema. A minha crítica aqui é a falta de publicidade do ato jurídico do escrutínio e a ausência de domínio direto do voto. Obrigado, Vanucci, eu fico à disposição. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer aqui a sua audiência, você que esteve conosco aqui neste programa de estreia, Arquivo Especial, onde traremos todas as semanas um convidado especial para discutirmos assuntos importantes que dizem respeito à realidade do povo brasileiro, sobretudo em relação às questões das próximas eleições. E esses esclarecimentos sempre muito importantes, Dr. Felipe Jimenez, procurador de Estado do Mato Grosso do Sul,
que nos abasteceu aqui de informações de muita, muita relevância. Eu tenho certeza que foi uma aula de direito penal, de processo penal, ou seja, uma aula que com certeza marcará a nossa história. Eu vou, antes de encerrar, eu vou pedir para o doutor Felipe Jimenez continuar conosco mais 5 minutinhos assim que a gente encerre aqui, doutor, e agradecer mais uma vez. Vamos nos encontrar logo e quero aqui deixar um abraço à minha audiência, a você que nos acompanhou. Espero que você esteja de volta conosco na próxima quarta-feira em mais um arquivo especial, muito pensado e preparado com todo carinho e todo respeito a todos vocês da nossa audiência. Muito obrigado e até o próximo programa.